Olá, meus amores e minhas amoras do terceiro ano. Eu espero que vocês estejam bem durante esse período de quarentena. Eu espero que vocês estejam conseguindo também estudar adequadamente para o Enem, né? E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa terceira semana de atividades remotas via ambiente virtual de aprendizagem. Desculpa. Pessoal, primeiramente eu queria falar da importância de vocês estudarem a língua portuguesa e a literatura brasileira conforme eu estou pedindo. Lembrem-se que no Enem, português aparece não só na prova específica, como também na prova de literatura e também na redação, né? Então é muito importante que vocês tenham a língua portuguesa neste terceiro ano como uma prioridade para vocês, tá? Porque vocês vão ser avaliados quanto à escrita, se estão escrevendo de forma adequada, bem formalzinho, quanto à argumentação. Então é preciso que vocês tenham muita leitura, tenham repertório, e a própria literatura vai te dar repertório para você escrever sua redação. Você pode trabalhar com conceitos do parnasianismo, do simbolismo, do modernismo, de outros estilos de época na sua redação, tá bom? Então é muito importante que você leve bastante a sério a língua portuguesa neste ano, porque para você é fundamental, tá? Vale muito ponto no Enem, pode significar sua vaga lá numa universidade, tá? Voltando agora à terceira semana de atividades remotas, para esta semana a gente vai continuar com o livro didático de vocês, tá bom? É o segundo e o terceiro capítulo que vocês vão fazer, tá? Vão fazer a leitura do segundo capítulo, que vai falar sobre o impressionismo, tá? Que é um movimento que acontece muito nas artes plásticas, que vai trabalhar muito com as sugestões que a luz traz, seja para a poesia, para as artes plásticas, para a literatura, né? Ou para as outras artes. E o terceiro capítulo, que é o do simbolismo, tá? Vocês talvez tenham visto no ano passado, e alguns que foram meus alunos viram no ano passado, um pouquinho de parnasianismo e simbolismo, né? O simbolismo, que está no terceiro capítulo, vocês vão fazer a leitura dele, vai ser um movimento de reação à literatura parnasiana, né? A literatura parnasiana, que era extremamente fria, buscava uma perfeição formal, buscava uma língua mais erudita, muito distante, né? Acabou basicamente com o poder de sugestão da poesia, da literatura, e queria dizer as coisas como elas eram, né? E o simbolismo quer trazer de volta essa musicalidade, essa sugestão. Por isso que se chama simbolismo, né? Porque vem de símbolo. O símbolo é só uma representação ínfima de algo que vai ser muito maior, né? Então o simbolismo vai trabalhar com essas ideias, né? Então vocês vão fazer a leitura desse segundo capítulo e do terceiro. Após essa leitura, que não é muito grande, tem duas atividades valendo nota. Essas duas atividades eu estou colocando uma data mais próxima, tá? Porque como eu deixei as anteriores lá para o final da quarentena, possível final da quarentena, né? Eu preciso que essa seja um pouquinho antes para não acumular tanta atividade no final, né? Então vocês vão fazer duas coisas, né? Uma que é resolver todos os exercícios do capítulo 3 somente, não precisa do capítulo 2, tá? Só do capítulo sobre o simbolismo. E a segunda atividade é pegar uma música, procurar uma letra de música, tá? Brasileira, obviamente, porque a gente está trabalhando com literatura brasileira. Procurar uma letra de música que tenha sido lançada de 2000 para cá, né? Que tenha sido lançada aí desses últimos 20 anos, e analisar nessa música, procurar para mim escrever um parágrafo. Você vai fazer um arquivo Word, né? Nesse arquivo Word você vai colocar a música e vai fazer um parágrafo citando, explicando pelo menos 3 características que apareçam nesta música, tá bom? Então, é pegar uma música brasileira, por exemplo, uma música lá do Jota Quest, e analisar nesta música a presença de 3 características que sejam tipicamente simbolistas, tá? E não só apontar essas 3 ou mais características, como explicar como funcionam essas características no texto. Por que que elas estão lá?
Ah, nós notamos que tem sinestesia nesta parte da música. A sinestesia nesta parte funciona de tal forma, por esse motivo que o autor utilizou, tá bom? Então, explicar isso aí. Então, basicamente, para essa semana, as atividades do livro e esse trabalho com uma música. Esse parágrafo tem que ser bem escrito, bem explicado, tá? Bem estruturado. Não é só apontar, tem isso. Eu quero que explique como que funciona isso no texto, tá bom? No mais, a gente vai dando, né, continuidade a essas aulas e espero que dê tudo certo, tá? Então essa atividade aí do capítulo do simbolismo, ela fica para o dia 10 de abril, sexta-feira, tá? Essas atividades são, né, para terça, quarta e quinta, que são as minhas aulas no terceiro ano, e essa atividade fica para ser entregue com data limite no sábado, 14 horas, tá bom? Depois disso, o sistema vai ser encerrado e quem não fez, infelizmente, fica sem a pontuação, tá bom? No mais, um beijo, saudade de vocês, amo todos, tá bom? Beijão. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom?